Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Matrix Revelada. Eu quero fazer uma breve reflexão por conta de alguns comentários que eu tenho visto de colegas conhecidos em rede social que acreditam e alegam que quando nós não votamos, nós somos responsáveis por toda a deterioração que acontece no país e que nós não temos o direito de reclamar. Eu penso um tanto diferente e eu quero explicar isso ao longo desse vídeo, pois quem vota reclama de todos os políticos. Nós temos algumas pessoas que parecem acreditar que candidato A ou B é diferente e que com ele vai dar certo, mas a história mostra o contrário. Em 1989, as esperanças estavam sendo direcionadas para o Collor. Nós sabemos o que aconteceu. Em 94, apesar de o Plano Real aparentemente ter dado certo, muita gente confiou no Fernando Henrique, que é um comunista, socialista, fabianista, talvez uma das vertentes mais perigosas do socialismo, pois eles fazem as coisas sempre às escondidas de uma forma muito sutil, e as pessoas só percebem depois que já estão sangrando. Fernando Henrique é o tipo do sujeito que apunhala pelas costas com elegância e com o ar de inteligente e de intelectual, porém a apunhalada dele é muito pior do que a apunhalada troglodita e um tanto mais óbvia de canalhas como esse aí. Então nós vimos em 1989 esperanças no Collor, depois Collor foi afastado, veio Itamar, Fernando Henrique foi ministro dele, veio com um plano para projetá-lo e para que ele pudesse se eleger. Veio Fernando Henrique, aprontou o que aprontou, muitas dos problemas do Brasil de hoje foram alicerçados por ele. Esse cara vendeu o Brasil de uma forma absurda e deixou o cidadão, através daquele Estatuto do Desarmamento, à mercê de um crime galopante. Depois veio Lula, sabemos de toda a esquerdopatia esquizofrênica que tomou conta desse projeto de se transformar o Brasil e a América Latina numa coisa que eles chamam de pátria grande, fundamentada e trabalhada pelo Foro de São Paulo. Se você não sabe o que é, pesquise. E também disso que eles chamam de URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Então, visando transformar o Brasil num lixeirão bolivariano. Perdão. Depois nós tivemos aí a eleição dessa criaturinha que chamam de Dilma, que sequer consegue falar o português corretamente. A mulher nem sabe se comunicar, e foi aí eleita e reeleita, tendo o Lula por trás aí nos bastidores o tempo todo. E como consequência do afastamento dela, temos aí o cara que colocou a maçonaria no topo total da pirâmide brasileira. Não que a maçonaria já não estivesse antes, mas
com o Temer, eles assumiram de fato e não vão largar esse osso. Não vão largar não. A maçonaria é não apenas a porta de entrada, né, de muitos nesse ocultismo luciferiano e satanista, mas é também o braço operacional daqueles que mandam no mundo, que muitos aí conhecem como Illuminati. Os Bilderberg, as 13 famílias que mandam no mundo, Clube de Roma, Clube de Cavaleiros de Malta, Jesuítas e daí por diante. São várias. A maçonaria é talvez é aquela organização que faz o serviço sujo, né? É o braço executivo desse lixão todo internacionalista que nós vemos. E o Temer é o representante da maçonaria no executivo. E não acredite que eles estão apenas lá, eles estão em todo o Congresso, estão em todo o executivo, os principais agentes aí no judiciário estão todos cooptados por essa seita demoníaca. Então, em 2014 nós tivemos a mesma história, muitos sabem que a eleição foi fraudada e o PSDB, que poderia ter contestado, não contestou porque aqueles que mandam no chiqueiro mandaram que deixassem a Dilma permanecer lá. Até o momento em que ela se tornou tão insuportavelmente impopular, com a população inteira odiando essa canalha, então os próprios donos do mundo resolveram tirá-la da presidência e colocaram lá um outro marionete. Então eu estou dizendo essas coisas apenas para demonstrar que historicamente eleição não resolve nada, porque é que esta de 2018 haverá de resolver. Aí aquele desavisado que acredita e é vítima da dicotomia de esquerda versus direita, desse paradigma maligno da dialética hegeliana, vai dizer, é porque antes todos eram esquerdopatas, mas agora nós temos o Bolsonaro, Bolsomito, e vem mais essa idiotada útil agora que se acha conservadora, que se diz de direita. O idiota útil não é apenas o esquerdopata, o idiota útil está tanto de um lado quanto do outro, porque o idiota útil vai corroborar, vai legitimar o sistema que nos escraviza, que nos rouba e que nos espanca diariamente. Eu venho dizendo em vários dos meus vídeos que nós não devemos fazer parte desse chiqueiro todo, principalmente aqueles que são cristãos. Então, eu vou mostrar rapidamente, de uma perspectiva bíblica, como é que nós devemos compreender tudo isso que está acontecendo. Mas antes, eu vou dar uma passada rápida por algumas manchetes, algumas notícias que apareceram hoje e que me levaram a querer fazer esse vídeo. Então, uma delas é essa matéria sobre os presidenciáveis. Então, nessa matéria diz que 13 candidatos ou 13 partidos, né, registraram as suas candidaturas e diz que eram 14, porém essa comunistazinha Manuela Dávila resolveu retirar a candidatura dela para se candidatar a vice junto com o Haddad, o que é uma inconsistência, incoerência, porque o Haddad entrou como vice do Lula e o Lula entrou como cabeça de chapa. Aí nós podemos perceber o seguinte: eles nos tratam como completos imbecis. Eles anunciam uma coisa, depois fazem outra e não estão nem aí para ninguém, porque ninguém percebe, ninguém se dá conta, ninguém está nem aí, porque o povo está completamente idiotizado. E quando eu digo completamente idiotizado, eu não me refiro apenas àquele cidadão que está sentado na frente da televisão, enchendo a cara de cerveja e assistindo futebol, novela e outros lixos. Aqueles que estão fazendo campanha e batendo cabeça aí por conta de candidato também estão iludidos.
Então, por que é que fizeram essa manobra? Para que, se a candidatura do Lula for impugnada, ela entre como vice nessa chapa do PT e o Haddad suba para a cabeça da chapa, né? Então, isso já é uma coisa curiosa em si, né? E é mais esdrúxulo ainda o fato de Lula estar preso, condenado e preso, e ser candidato à presidência da República, que muitos consideram o cargo mais elevado nesse chiqueiro, né? Eu quero mostrar uma matéria aqui, eu vou voltar a falar sobre o Lula, mas rapidamente eu quero mostrar uma matéria sobre o Meirelles, que foi ministro do governo Dilma e também do governo do Temer. Ou seja, são todos farinhas do mesmo saco, são todos lixos do mesmo latão, e as pessoas insistem em não querer ver isso. E é esse tipo de raciocínio lógico, é esse tipo de reflexão que eu quero sugerir para que as pessoas façam. Uma matéria, um trechinho muito rápido aqui dessa matéria, que é a opinião de um professor da Unicamp a respeito do Meirelles, né? Então ele diz o seguinte: Meirelles foi, na minha opinião, o pior ministro da Fazenda da história. Conseguiu conduzir o Brasil para a maior crise da história, que não começa na gestão dele, mas se torna crônica nessa gestão pelas medidas que adota, afirma o professor. Para esse professor da Unicamp, o uso do gasto público pela gestão do ex-ministro da Fazenda é extremamente perverso. Então, mais abaixo, ele vai explicando um pouco mais detalhado isso, e ele vai dizendo o seguinte, que a gestão do Meirelles foi caracterizada pelo corte de investimentos. E isso é uma questão muito óbvia. Se você corta investimento, você vai fazer a economia andar para trás, porque são os investimentos governamentais que catapultam a economia. Se o governo constrói uma estrada, vai ter que contratar trabalhadores. Se o governo constrói uma escola, não é só a questão do ensino que pode ser favorecido, mas toda a economia vai se movimentar porque trabalhadores serão requeridos para aquela obra. E aí você tem trabalhadores diretos, trabalhadores indiretos e toda uma movimentação na economia. Então, ao invés de investirem e colocarem a economia funcionando, o que esses canalhas fazem? Eles alimentam uma máquina gigantesca e alimentam a máquina de propaganda, gastando bilhões com canais de televisão como a Rede Globo, Bandeirantes, Record. Então, eles jogam todo esse dinheiro fora para se perpetuarem no poder. A economia vai para o buraco de propósito, não é por incompetência. Eu não sou economista, eu sou administrador de empresas, tive algumas aulas de economia na escola, na universidade, e li bastante sobre o assunto, mas certamente eu sei muito menos de economia do que um Henrique Meirelles. E por que é que eu sei a receita para tirar esse chiqueiro desse lixão e ele não sabe? É claro que ele sabe, não faz porque não quer e não pode, porque quem manda no chiqueiro não permite, e quem manda não é o presidente, quem manda está fora. Então, as cartas são marcadas e são sempre as mesmas. Voltando na questão do Lula, então todos os partidos apresentaram aí as suas candidaturas. Curiosamente, tantos partidos no Brasil têm a letra S em sua sigla, né? Talvez a maior parte das pessoas não se pergunte por que tanto S. Esse S é de social, é de socialista. Esses partidos são todos comunistas e as pessoas não se dão conta disso. O partido do Bolsonaro também tem um S lá, né? Então, alguns chamam o Bolsonaro de direita canhota, mas já que é o que temos, então quem não tem cão caça com gato.
é o que alguns alegam. Eu discordo disso. Eu discordo. Porque ninguém que for selecionado, e eu digo selecionado porque quem elege não somos nós, o povo, o gado, a base da pirâmide, mas quem seleciona são aqueles que mandam. Então, independentemente de você votar, meu amiguinho, quem eles selecionarem é quem vai receber a coroa de imperador desse chiqueiro. Então, isso aqui é oficial lá do TSE, mostrando a candidatura do Lula homologada pelo TSE. Então, um condenado da justiça, presidiário, é candidato. E se os donos desse chiqueiro quiserem colocá-lo de volta lá, eles vão colocá-lo. Independentemente desses processos e independentemente da condição atual dele. Eles revertem tudo de uma hora para outra e fazem tudo embasado nessa belíssima Constituição e nas leis que nós temos. Curiosamente, eu particularmente não consegui levantar o perfil de nenhum desses candidatos no site oficial do TSE. Então, se a campanha começa hoje, como é que o TSE nem ainda tem o perfil elaborado, aquele perfil detalhado dos candidatos? Isso comprova o que eu estou dizendo, que eles não estão nem aí, eles zombam da nossa cara porque eles têm a convicção de que nós estamos tão imbecilizados que nós não percebemos nada, eles fazem o que eles querem. Enquanto isso, nós brigamos, nós estamos aí completamente idiotizados por essa dicotomia de esquerda versus direita e que nos colocam totalmente à mercê dessa dialética hegeliana e que nos faz cachorros doidos uns contra os outros. Enquanto nós latimos, apoiadores de Bolsonaro latem contra apoiadores de Lula e apoiadores de Lula latem contra todo mundo, né? E um outro tanto fica aí lambendo botas de generais maçons que claramente estão cooptados. Nós estamos divididos e por estarmos divididos, nós não temos condições de vencer o sistema. Então, achar que se pode vencer o sistema é uma ilusão tão tola, meus amigos. É uma ilusão tão infantil que é inacreditável como as pessoas continuam caindo nessas armadilhas. Então, eu vou mostrar apenas mais uma matéria que entrou hoje. Presidenciáveis totalizam 834 milhões em patrimônio declarado. E todos sabem que esses caras têm muito mais do que isso, né? O Meirelles é o segundo mais rico, o primeiro sendo o Amoedo, supostamente a cara nova da política, né? Será? E o Lula, curiosamente, apresenta um patrimônio de 7 milhões, depois de tantos bilhões de roubos da Petrobras perpetrados pelo PT, o Lula só tem 7 milhões. E interessante o que um amigo postou aqui, dizendo o seguinte, que a justiça já bloqueou do Lula 30 milhões do Instituto, mais 9 de aposentadoria privada, mais 16 do Triplex, mais 24 no outro caso do Lula com o filho, ou seja, são 49, 79 milhões que foram indisponibilizados desse sujeito. Mas ainda assim, o patrimônio declarado do pilantra é só de 1/10 disso.
É piada? Não é piada. Eles zombam da nossa cara o tempo inteiro, mas nós não percebemos, meus amigos. Eu vou deixar todas essas matérias aí na descrição do vídeo, abaixo do vídeo, caso vocês queiram ah, dar uma olhada esse material que eu estou usando como base para esse vídeo. Então, para começar a concluir aqui, uma outra coisa interessante, né? No meu feed de notícias hoje, entrou de manhã, o seguinte: as principais notícias de hoje são a eleição, porque a campanha começa oficialmente hoje, e a Mega Sena. Interessante, né? Como eles colocam essas coisas que manipulam o povo. Né? Todo mundo sabe que os políticos são canalhas. Todo mundo sabe que a Mega Sena sempre foi usada para lavagem de dinheiro de político ladrão. Mas o povo continua pegando o seu suado dinheirinho e jogando fora nessa Mega Sena. E o povo continua pegando o seu título e votando em candidatos milionários que não estão nem aí para nós. Por que é que eu estou dizendo todas essas coisas? Por causa do que eu disse no início do vídeo. Nenhum político é confiável. Ainda que você esteja apoiando Lula, ainda que você esteja apoiando Bolsonaro, dizendo: ah, mas ele foi contra o kit gay, ele foi contra a doutrinação marxista nas escolas, ele foi contra a ideologia de gênero. Amiguinho, o Collor foi contra os marajás para se eleger. O Fernando Henrique veio com um plano cruzado, perdão, o plano real para se eleger. O Lula veio com aquele discurso de jogar pedra em todo mundo para se eleger. A história se repete, mas nós não percebemos, porque nós estamos iludidos por essas dicotomias, esquerda versus direita, e a gente continua se degladiando, a gente continua se matando, e essa matança vai deixar de ser no campo da troca de insultos e vai partir para o derramamento de sangue. Eu não tenho a menor dúvida disso. E se você continua vítima dessa armadilha, você pode ser a derramar sangue e ou ter o seu sangue derramado para defender não aquilo que você acredita ser o melhor pelo seu país, mas por conta da sua idolatria. Você não percebe isso. Você acha ingenuamente que está buscando o que é melhor para o país. Então, enquanto isso, as pessoas vão sendo enganadas e não se dão conta disso. É mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que elas estão sendo enganadas. Então, para aqueles que dizem que quem não vota afunda o país, eu coloco essa reflexão. Pense melhor. Se quem não vota não tem o direito de reclamar e quem vota tem, que é o que as pessoas estão dizendo, esse raciocínio é totalmente falho, porque com esses canalhas que estão sendo eleitos, quem vota está jogando o país no buraco e quem vota é que não tem o direito de reclamar. Dá para entender a lógica do meu raciocínio? Bem, é essa a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês, meus amigos. Eu vou encerrar com um pequeno clipe de 3 minutos de um comediante americano chamado George Carlin. E eu já mostrei esse clipe em outros vídeos meus, mas eu acho que ele é bastante emblemático e vale a pena repetir, porque talvez ele possa ajudar a reforçar essa ideia que eu estou tentando passar para vocês. E se depois de tudo isso você ainda acha que tem que cumprir com o seu dever democrático, constitucional de eleger alguém, se você não consegue fugir dessa armadilha e for lá votar, cara,
Não jogue as suas esperanças em quem não pode te ajudar. Deixa eu fazer uma, uma coisa aqui. Antes de colocar esse videozinho do... Perdão. Antes de colocar o clipe do George Carlin, eu quero ler dois versos aqui rapidamente. Um deles é em Romanos capítulo 12, verso 2, que diz o seguinte: E não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só faz a vontade de Deus quando você fica fora desse lixão do sistema. Essa é a João Ferreira de Almeida. A King James atualizada em português diz o seguinte: não vos amoldeis, ou seja, não seja manipulado pelo sistema, não seja uma massa de manobra do sistema. Amiguinho, irmãozinho cristão, se você está aí iludido pelo seu pastor maçom a votar em A, B ou C, saiba que isso não é bíblico. Eu quero mencionar só mais um outro verso, bastante conhecido aí, inclusive pelo povo frequentador de igreja. Apocalipse capítulo 18, né, também conhecido como Revelação 18, verso 2, eu vou ler o 4 na sequência, eu vou voltar para João Ferreira de Almeida. Fala da queda da Babilônia, e o verso 2 diz o seguinte: E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. O verso 18, que é um tanto conhecido aí também, dos cristãos de um modo geral: E eu ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Sabe o que isso significa? Significa que se você continuar corroborando, se você continuar legitimando o sistema, você vai para a vala junto com ele. Vamos voltar ao verso 2. Quando a Bíblia fala caiu, caiu, a Bíblia não se enganou. A King James, que é a maior referência em termos de qualidade de texto bíblico, não faz diferente. Is fallen, is fallen. Babylon the Great is fallen, is fallen. Então, quando a Bíblia diz que caiu duas vezes, na minha compreensão, a Bíblia está dizendo o seguinte: a palavra de Deus está dizendo que duas coisas caíram, e essas duas coisas estão ligadas à grande Babilônia. Um deles é a compreensão que a maioria dos cristãos tem de que é o sistema religioso caindo que representa a Babilônia. Mas esse outro caiu representa o sistema econômico, financeiro e político. Então, esse declínio, essa queda, essa derrocada da sociedade vinda da política é também a queda dessa Babilônia, e todo o sistema político vai cair. Então, fica aí essa reflexão, tanto aos irmãozinhos cristãos, quanto àqueles que não acreditam na Bíblia ou não acreditam em Deus. Reflitam, independentemente da sua crença, da sua fé ou da ausência delas. Bem, eu vou deixá-los com esse vídeo do George Carlin como complemento aí para essa reflexão que eu estou fazendo. Espero que esse vídeo atinja pessoas que serão sensibilizados por ele, que ele possa ajudar nessa reflexão e que possa ajudar pessoas a saírem dessa escravidão, dessa armadilha,
desse condicionamento mental que deixa as pessoas afastadas de Deus. Enquanto as pessoas estão iludidas por essas armadilhas do sistema, as pessoas não estão buscando o reino de Deus e as pessoas não estão verdadeiramente depositando as suas esperanças naquele que pode nos salvar. Conforme nos diz João 8,32, quando Jesus diz: se permanecerdes nos meus ensinamentos, vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a única forma de libertação, essa é a única forma de salvação, não o sistema político. É isso, meus amigos, eu encerro por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente, curta, se inscreva no canal e ative as notificações e ajude a divulgar esse nosso projeto para que mais pessoas possam entender o que é essa escravidão mental e possam vir a sair dela. Um grande abraço a todos. Eu vou deixá-los com esse clipe agora de 3 minutos. Fiquem com Deus. But there's a reason. There's a reason. There's a reason for this. There's a reason education sucks, and it's the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It's never going to get any better. Don't look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now. The real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets. And they own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. That's right. They don't want people who are smart enough to sit around the kitchen table and figure out how badly they're getting fucked by a system that threw them overboard 30 fucking years ago. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime, and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it. And now they're coming for your Social Security money. They want your fucking retirement money. They want it back, so they can give it to their criminal friends on Wall Street. And you know something? They'll get it. They'll get it all from you sooner or later, because they own this fucking place. It's a big club, and you ain't in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they used to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long, beating you over the head in their media, telling you what to believe, what to think, and what to buy. The table is tilted, folks. The game is rigged. And nobody seems to notice. Nobody seems to care. Good, honest, hard-working people, white collar, blue collar, doesn't matter what color shirt you have on. Good, honest, hard-working people continue. These are people of modest means. Continue to elect these rich cocksuckers who don't give a fuck about them. They don't give a fuck about you. They don't give a fuck about you. They don't care about you at all. At all. At all. Yeah. You know? And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on, the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white, and blue dick that's being jammed up their assholes every day. Because the owners of this country know the truth. It's called the American dream, because you have to be asleep to believe it. Inscreva-se no canal Matrix Revelada, ative as notificações e seja informado por e-mail sobre novos vídeos.